Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, galerinha. O som mais alto da história. Ciência todo dia, é sensacional. Vou começar a fazer os reacts dele. Então bora ver esse primeiro vídeo, que é um dos vídeos mais interessantes, né? Que são os vídeos mais antigos, mas olha o tema, vambora. Se liga, galera, se liga. Em 1893, o pintor norueguês Edvard Munch Puta, eu grito! criou uma das mais reconhecidas pinturas da história, o grito. Sentar, você tá Gritos são brincando. ondas sonoras que se propagam por já meios ti- materiais, tipo a terra, a água ou o próprio ar. Eu já tinha escutado alguma coisa a ver sobre isso, sobre o E grito. uma maneira interessante, já que nós estamos falando de som, de classificar eles com base na sua intensidade, é através da escala de decibéis. Essa escala começa em 0, que é a menor intensidade sonora que um ser humano consegue e é capaz de ouvir, e por ela ser uma escala logarítmica, cada 10 decibéis a mais vezes, lógico. equivalem a dizer que a intensidade do som, por exemplo, que é o que nós estamos analisando, ficou 10 vezes maior. O som ambiente de uma sala bem calma, por exemplo, essa que eu estou gravando agora, registra 15. cerca de 20 decibéis. 20, ó, quase. Isso é 100 vezes mais intenso Que zero. do que o início da escala, 0. Acima de 85 decibéis, nós começamos a sofrer danos auditivos irreparáveis caso nós sejamos expostos àquele mesmo som por muito tempo. Caramba. Só para comparação, essa é a mesma intensidade sonora do tráfego em uma rodovia movimentada. Pô, se a gente ficasse aí, então, tipo, 2 dias, ficar surdo. Ela pode chegar a registrar 85 decibéis bem fácil. 85, Um motor mano. de um avião a jato, a 100 metros de distância, pode chegar a 110 decibéis. Puta que E pariu. acima de 120, a gente corre o risco de perder a audição instantaneamente. Nossa. Mas todos esses sons que eu citei são absolutamente nada comparados ao som mais alto registrado na história. Aí que eu quero O ver. ano é 1883 e nós estamos no arquipélago de Krakatoa, Krakatoa, galerinha. É o vulcão, já você tá ligado, né? Quem conhece Krakatoa? na Cê é louco. Indonésia. Nos anos que antecederam 1883, a atividade sísmica no arquipélago de Krakatoa já estava bastante intensa. Aconteciam alguns terremotos que podiam ser sentidos até na Austrália. Na Austrália. Só que no dia 25 de agosto de 1883, o Krakatoa entrou em atividade contínua e explosões podiam ser ouvidas a cada 10 minutos. Vixe. Marinheiros que estavam a até 20 quilômetros de distância reportavam pedras pomes, um tipo bem comum de rocha vulcânica, caindo sobre os seus navios. 20 quilômetros a pedra caía, galera. Puta que E pariu. essas pedras tinham até 10 centímetros de diâmetro. Você tá E no dia brincando, 27 de agosto, 4 grandes explosões aconteceram. Grandes de verdade, porque cada uma delas podia, por si só, gerar tsunamis de cerca de 30 metros de altura. A terceira explosão, às 10h02 da manhã, muitas vezes recebe o crédito por provavelmente ter gerado o segundo som mais alto já registrado na história. A terceira. Ela foi intensa o suficiente para ser ouvida a 3.110 quilômetros de distância Nossa. em Perth, na Austrália. E a 4.800 quilômetros de distância, em ilhas no meio do Oceano Índico, moradores locais achavam que o som que eles tinham acabado de ouvir, na verdade era o som de canhões de navios próximos que, por algum motivo, haviam entrado em batalha. Mano, 5.000 quilômetros, galera. Estima-se que a 160 quilômetros de distância do vulcão, essa explosão tenha gerado um som que alcançou 180 decibéis. Ficou surdo. Só para comparação, isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem no lado do seu ouvido. Ah, A não, energia velho. liberada por essa Você tá de brincadeira, gente. Que é isso? explosão é estimada em cerca de 4 bombas Tsar, o maior dispositivo nuclear já testado na história da humanidade. Galera, desculpa, mas eu não sabia que era tanto assim, mano. A bomba Tsar quebrou janelas de cidades a 900 quilômetros de distância. Mas nada Porra, supera velho. a quarta e última explosão, Ainda não foi a mais forte? Você tá de brincadeira comigo, mano. que colocou cinzas vulcânicas na atmosfera a uma altitude aproximada de 80 quilômetros. Esse é o som mais alto registrado na história. A onda de choque resultante dessa colossal erupção viajou para longe do Krakatoa a incríveis 1.086 km por hora.
Com uma intensidade aproximada de 310 decibéis, 310 decibéis, a outra era 180. a quarta explosão do Krakatoa podia ser ouvida claramente a mais de 5.000 quilômetros de distância. E não para por aí. Ela estourou os tímpanos de marinheiros que estavam navegando em um raio de 64 quilômetros de distância. Mano, imaginem, quem tava a 64 quilômetros de distância ficou surdo. A onda de choque resultante da quarta explosão do Krakatoa foi tão intensa que ela podia ser medida em barógrafos ao redor do mundo inteiro. E ela efetivamente circulou a Terra 3 vezes e meia, podendo ser novamente medida em cada passagem. Mano, ela circulou. A explosão, tipo, tá ligado? O raio de explosão? O som do raio de explosão circulou a Terra 3 vezes e meia. Ah, você tá de brincadeira, gente. Gente, que é isso, mano? Mas no dia seguinte, em 28 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa ficou em silêncio. Tá brincando, Quando as velho. erupções pararam, menos de 30% da ilha original ainda existia. Só que mesmo em silêncio, o vulcão que um dia antes 30% só, 70% foi destruído. gerou o som mais alto já registrado na história, continuaria a causar consequências para a Terra inteira. No ano seguinte à erupção do Krakatoa, as temperaturas registradas no verão de praticamente todo o hemisfério norte Caíram? caíram cerca de 1,2 graus Que é Celsius. por causa das cinzas. O clima né? se tornou caótico e só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. Cidades extremamente distantes, como por exemplo Los Angeles e San Diego, nos Estados Unidos, receberam quantidades recorde de chuva entre julho de 1883 e junho de 1884. E a causa dessa quantidade recorde de chuva é justamente a erupção do Krakatoa. É porque, por isso que muitos estudiosos, galera, falam a importância gigantesca dos vulcões, né, galera? Que é um negócio absurdo, velho. Outra consequência da erupção foi o aumento da concentração de ácido sulfúrico na alta atmosfera, Liberou, ao redor né? do globo inteiro, o que aumentou a quantidade de luz solar que as nuvens refletiam de volta para o espaço. Com mais luz sendo refletida do que o normal, o planeta como um todo esfriou. Por causa da alta isso, quantidade de velho? cinzas vulcânicas jogadas na alta atmosfera por causa da erupção do Krakatoa, os céus ao redor do planeta inteiro ficaram mais escuros. Essas Caramba, cinzas tinham gente. um tamanho certo para bloquear mais a luz vermelha na atmosfera. E uma consequência disso foi que por meses depois da erupção, a Lua tinha um aspecto azulado. De outra cor, né? Ou muitas vezes Cara de esverdeado. atmosfera, né? E essas cinzas também criaram pores do Sol únicos e absurdamente vermelhos nos céus do mundo inteiro. E é aqui que nós voltamos ao quadro O Grito, do Edvard Munch. Olha lá. Em 2004, Céu um vermelho. sugeriu que o céu absurdamente vermelho no quadro, Puta na verdade, que é uma pariu, consequência velho. das cinzas vulcânicas jogadas na Mano, atmosfera que coisa por louca, causa da erupção do Krakatoa. E os números, datas e locais batem. Só que isso é disputado por historiadores da arte, que afirmam que Munch era um expressionista. Ou seja, ele não necessariamente precisava pintar quadros e paisagens como ele via no mundo real. Mas Puta, ainda mas assim, é muito, meu. pensar na possibilidade que a erupção de um vulcão extremamente distante pode ter inspirado a criação de um dos quadros mais famosos da Do história mundo, né? Top. é fascinante. É muito louco. Eu Muito amo isso. obrigado e até a próxima. Sensacional, galerinha. Mano, galerinha, sinceramente, eu não esperava tudo isso, tá? Cara, eu vou começar a trazer mais vídeos dele, mais reacts dele, do canal dele. É muito top, o cara é muito bom. Meu, e eu sou fascinado por ciência e, cara, eu adoro coisas inteligentes. Então, quem gostar também, fica comigo, galerinha. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui, galerinha. Até a próxima. Tchau.